Olá, nós estamos na Casa da Mulher Brasileira para encontrar a nossa entrevistada de hoje e conhecer um pouco mais sobre essa cearense que lutou por muitos direitos que nós temos hoje, entre eles o direito ao trabalho. A trajetória de vida fez de Daciane Barreto uma das feministas mais respeitadas do Ceará, não só pelo histórico de mobilizações, mas principalmente pela luta incessante para dar voz a milhares de mulheres. Obrigada por aceitar nosso convite, nos aceitar aqui na casa. Então, é verdade, eu vou chamar de você, porque já foi me dada essa permissão. Não, você. Como e assim, foi? são muitas mulheres, né? Muitas mulheres que romperam Essas barreiras, com as amarras. Conta um pouquinho pra gente desse momento, da sua história. Eu nasci em Barbalha, né? Barbalha é uma cidade do sul do estado, Cariri. Inclusive conhecida como a cidade envolvida com a cultura, né? Sim, envolvida muito rica culturalmente. Inclusive com as tradições também, né? E eu fui a primeira filha. Já quando todo mundo esperava um menino naquele período, Isso, veio uma menina. E uma mulher revolucionária, podemos dizer assim, né? Vou só explicar aqui, por respeito às pessoas que buscam atendimento aqui, a gente vai evitar gravar nos espaços fechados, nos espaços de atendimento. Mas logo ali tem um jardim, a gente pode continuar essa conversa. Ali no Espaço Lilás. Certo? Que inclusive tem toda uma simbologia, né? Tem toda a simbologia histórica. É a representação da cor das mulheres. É o lilás. Então você vê que aqui na Casa da Mulher Brasileira você entra e você já se depara com esta cor que nos representa. E o amarelo também, que o amarelo é vida, né? Amarelo é luz. E esse é um projeto, né, de cores, é um projeto arquitetônico que é padrão em todo o Brasil, Casa da Mulher Brasileira. Você vê que você tem o laranja no juizado, o verde, o azul na Delegacia da Mulher, o vermelho na Defensoria e no Ministério Público, né? E o lilás no psicossocial e na brinquedoteca e no painel principal da casa, que é a nossa cor. A gente pode sentar ali então para continuar a sim. entrevista? Agora conta pra gente quais foram as referências de criação, de educação que você recebeu lá no interior, essa questão, essa dificuldade que foi para quebrar os paradigmas que você conseguiu enfrentar a resistência familiar. Sim. Em prol do que você acredita, do que você já acreditava naquela época. Pois então, Barbalha é uma cidade, né, tradicional do sul do Ceará, o Cariri, e na época era tudo muito compartimentado. Então, o colégio de freira só estudava mulheres, colégio de padre só estudava mulheres, e eu, né, como todas as meninas daquela época, estudávamos em colégio de freira. A educação familiar, realmente ela era muito diferenciada, né? Era muito nítida a diferença da educação para homens e para as mulheres, com relação a tudo, com relação às brincadeiras, as aspirações, os sonhos, Essa expectativa a moral, de futuro também, né? a perspectiva de futuro,
a moral, o comportamento, né? Então eram bem estanques, né? Bem rígidas essas diferenças. O inconformismo era o eterno companheiro, né? A partir de muito pequena, de muito criança. É isso que eu queria que você explicasse também, que foi muito cedo que você sentiu já essa diferença. Hoje a gente não vê tanto, apesar de que a luta feminista ainda tem muita coisa ainda para conquistar. Mas para mim isso é um legado. A sua história, para minha geração, eu considero como um legado importantíssimo, porque hoje a gente não vê mais essa diferença gritante como era antigamente, né? Mas assim, você descobriu muito cedo, sentiu isso e descobriu isso muito cedo, essa necessidade de romper, de quebrar essa barreira, não foi? Foi, sim. Foi uma necessidade realmente bem... como é que eu posso te dizer? Latente, bem forte? Acho que bem logo que eu comecei a perceber a vida, né? Então, eu comecei a perceber como é que os valores também, como é que se constituíam. E também eu tinha amigas, né, da minha idade, que a gente gostava muito de ler. A gente se reunia para ler, para inclusive discutir os textos, né? Tinha também na minha família uma tia, a tia Silene, né, que ela era uma pessoa muito culta e sempre lia muito para mim, né? E despertou em mim a magia da leitura. Me ensinou poesias, né? E eu sempre tinha um diálogo muito franco e muito aberto com ela, apesar de ela ser, né, bem mais velha do que eu. E teve uma pergunta que eu fiz para ela, que eu era cheia de perguntas e queria respostas também. E uma vez eu perguntei para ela, eu acho que eu devia ter uns 9 para 10 anos, perguntei para ela se mulher podia ser presidente da República. E ela disse que mulher podia ser o que quisesse. Eu acreditei, assim, né, veementemente na resposta dela, porque para mim ela era um mito, né, porque tudo que eu perguntava ela respondia, e realmente respondia certo, é tanto que a resposta dela me incentivou a ser o que eu quisesse. E aí, o seu histórico de vida foi primeiro de quebrar essas barreiras, e aí também foi numa viagem, né, e num regresso para o Ceará que você aprendeu muito mais do que qualquer escola poderia ensinar sobre a vida, isso, sobre a vivência. Conta pra gente. Antes de viajar, de sair, né, para ver o mundo. Porque naquela época também casar, fugiu tem que casar. Você também enfrentou essa questão, não foi? Né? Então, assim, com 13, 14 anos eu já comecei, né, a minha militância no movimento estudantil, lá em Barbalha. Era o Centro Estudantil Barbalhense. Então, na época, a gente participou de uma chapa, né? Inclusive com mulheres também, a Lúcia Figueiredo também integrou. Aliás, são nós duas, a Lúcia e eu. E nessa chapa, né, a gente percorria todas as escolas de Barbalha fazendo nossa campanha, né? E em função disso, nós ganhamos, né, a eleição do Centro Estudantil. E foi assim uma gestão muito combativa, que nós realizamos passeadas no centro de Barbalha, organizávamos rodas de conversa na época com as mulheres, com os meninos também. E eu lembro que nessa nossa sede por conhecimento, nós estávamos lendo dentro do Colégio das Freiras A Carne, do Júlio Ribeiro. Esse livro, a gente com 11 anos de idade, e O Muro do Sartre, 11, 12 anos. Então a freira nos pegou fazendo essa leitura, e o que é que aconteceu? Suspensão. Chamou os pais, né, e nos suspendeu. Aí eu achei tão interessante a postura do meu pai, apesar de ter uma educação conservadora, né, tradicional, o que é que ele fez? Ele comprou uma coleção de livros para mim, né, que eu ainda hoje tenho, poetas românticos brasileiros, que aí tem Castro Alves, Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, né? Então, ao invés, né, de me dar uma reprimenda, me botar de castigo, ele pegou e me deu uma leitura mais apropriada com a minha idade, porque eu estava lendo Sartre, não entendia nem muito bem,
né? Com 12 anos, Júlio Ribeiro, A Carne também foi um livro proibido durante muito tempo, né? Então, assim, né? Então, era Barbalha. As pessoas que a gente convivia também, ao mesmo tempo que tinha o viés tradicional, mas tem o viés também da ligação com a cultura popular, com o folclore. É tanto que até hoje, né, nas festas de Santo Antônio, você tem os penitentes, os caretas, os reisados, as bandas de pífanos, né? Então tem toda essa história de folclore, de cultura, de comportamentos contraditórios, né, que é um caldeirão de fato para você se insurgir também. Né? Então, essa trajetória, né, eu sempre tive um sonho grande, que era estudar, né, fazer faculdade e o casamento não tinha entrado nos meus sonhos. Mas acabou acontecendo. Acabou acontecendo, né, porque na época nós estávamos fadadas, né, a fazer o curso normal, ser professora e casar. E eu não me contentava com esse futuro. Eu queria pegar as rédeas do meu destino com minhas próprias mãos. Eu queria cavalgar e botar o cavalo para onde eu queria que ele fosse. Né? E em função disso também aconteceu outra coisa, outra situação na época que eu comecei a namorar um rapaz de fora, que não era do Cariri, não era de Barbalha. E usualmente as meninas casavam com os meninos da mesma família, das famílias conhecidas, e eu fui namorar com uma pessoa de fora, com um rapaz de fora, e houve uma grande oposição da minha família. Né? Aí nós fugimos e casamos, porque na época moça fugida, moça casada. Né? E foi o casamento também, contrariamos os casamentos tradicionais, nas vestimentas inclusive. Nós casamos de calça jeans e blusa vermelha. Você, nessas atitudes também na questão da gestão do Grêmio estudantil, nessa questão do casamento, de quebrar com essas barreiras, vocês enfrentaram, como é que eu posso dizer, enfrentaram a diversidade também com outras mulheres, algumas mulheres que não concordavam com essa postura? Com as mulheres não, por incrível que pareça, não. Que bom. Né? A oposição vinha mais já das pessoas mais adultas, pessoas mais velhas, né? Mais, por exemplo, na nossa turma de classe, vamos dizer, né? A gente, inclusive, nós éramos muito unidas e discutíamos e pensávamos muito parecido. É tanto que hoje, né, muitas delas têm, né, trajetórias brilhantes de vidas, né, que fazem o que querem, que, né, tem suas escolhas. Então já existia sororidade. Já existia sim sororidade, né? E grande entre a gente. Que legal. Portanto, né? A gente estava falando do casamento, né? Foi o casamento que também fugiu aos moldes tradicionais. Nós casamos de calça jeans e camisa vermelha. Entrei na igreja pelo braço do noivo, não pelo braço do meu pai, né? Casamos, no dia seguinte ganhamos o mundo. Né? Por quê? Porque eu não tinha emprego, ele não tinha emprego, e foi uma decisão nossa, foi uma escolha de casar e de sair da casa do paterna, materna. E a gente tinha que garantir o nosso sustento, não ia esperar que meus pais fossem me sustentar financeiramente. Então a gente saiu para conhecer, para trás, para batalhar a sobrevivência por aí. Aí rodamos o Brasil, norte do Brasil, nordeste, trabalhamos em vários locais, em churrascarias, lavei prato. Sim, aí tem uma coisa interessante, que antes de eu viajar, o meu pai perguntou assim, como é que você vai casar se você nunca lavou um copo? Eu disse, papai, eu não casei para lavar copo. Muito legal. E qual foi a resposta dele? Ele ficou calado. Ele ficou calado, eu acho que ele entendeu. Né? Entendeu e, de certa forma, respeitou. E, inclusive, estimulou a questão da literatura, né? Do conhecimento, porque o conhecimento é realmente libertador. O conhecimento é libertador. Né?
E aí nessa trajetória a gente conheceu, conviveu com o povo mesmo, né? Porque no interior você convive mais com a sua família, né? Com as pessoas, seus vizinhos, né? Cidade pequena. Mas nessa nossa viagem nós percorremos Belém do Pará, Maranhão, Pernambuco, né? Enfim, vários estados. Eu fui trabalhar, trabalhei de garçonete, trabalhei, se eu nunca tinha trabalhado nesse ramo, mas fui de lavar copo, mas não por ter casado, né, por ter escolhido, né, sair de casa, e, enfim, né, e foi uma convivência muito grande com o povo, as dificuldades, a falta de oportunidades, né, tanto quando eu vejo essa questão que é divulgador da meritocracia, eu questiono muito, porque nem todo mundo tem oportunidade. A oportunidade não é para todo mundo. Né? Se a minha mãe e se o meu pai, eles não têm a mínima condição de me pagar uma escola, você vai comparar? Como é que eu vou comparar com uma pessoa que tem os pais, que tem uma família, que tem condições de te colocar na escola, condições de te manter, de te alimentar, de te apresentar horizontes novos? Então essa não existe oportunidade. Atualmente não. Né? Quando você faz essas escolhas são penosas. Né? Quando você enfrenta, né? Quando você quebra paradigmas, quando você de fato faz aquela escolha e leva adiante, você enfrenta muitos desafios, você destrói muitas cercas, né? E muitas vezes é muito doloroso, né? Mas ao mesmo tempo é muito gratificante porque de fato estava de encontro dos seus sonhos, né? Então essa convivência, né, com o povo me fez ver que a vida, né, ela diz muito mais do que a própria literatura. É a realidade. Então, nós voltamos, né, saímos do Belém do Pará, na época, o equivalente a R$10 no bolso, na bolsa. Chegamos aqui em Fortaleza, não tinha onde ficar, também não acionei ninguém, né, porque eu não queria chegar. Dizer, olha, eu estou numa situação que eu estou pedindo arrego, não, sabe? Não queria isso para mim. Eu tinha que arcar com as minhas escolhas. E aí chegamos aqui, na primeira noite não tínhamos onde ficar, né? E dormimos ali na igreja, ali na porta da igreja do Otávio Bonfim. E colocamos como travesseiro sapatos. E aí foi retirado o sapato, mas a gente não acordou de tão cansado, né? No dia seguinte fomos pedir na sapataria. Quem retirou? Foi alguém que roubou à noite, né? Que a gente dormiu na porta. E aí a gente conseguiu um hotelzinho, uma casa de cômoda e comecei, né, a trabalhar vendendo seguro. O meu ex-marido começou a trabalhar de motorista lá de um mercadinho, enfim, né? Aí comecei a estudar, foi quando surgiu o concurso do BEC, do Banco do Estado do Ceará. Aí quando eu comecei, aí estudei, nós passamos. Aí foi quando eu fui dar notícia para a minha família. Depois que a gente estava instalado. Depois que tudo aparentemente estava normal, porque Isso. Teve um novo desafio que surgiu, não foi? Exatamente. Foi no banco que você sofreu muitas consequências do período, não foi? Foi, porque aí foram opções, né, e vivências iguais, opções diferentes e leituras diferentes, né? Então, foi que eu... Era o período da ditadura. Era ainda o período da ditadura, era 79, isso aí, né? 78, 79. E me envolvi no movimento sindical, no movimento que na época, né, ainda tinha os interventores, os partidos eram clandestinos, a ditadura, né, era vigente aqui no nosso país, era o Geisel na época, né, ainda era o Geisel, mas aí comecei a me envolver de forma mais organizada, né, já que eu tinha muito mais lucidez e muito mais muito mais a escola tinha me
me feito mais consciente, a Escola da Vida tinha me feito mais consciente com relação à nossa realidade, inclusive com relação à liberdade, à democracia, aos direitos, né? E comecei a me organizar, mas o meu ex-marido, meu ex-companheiro, né, ele fez outra opção de que, né, queria, né, ficar no banco e levar uma vida, né, corriqueira, e foi decisão dele, decisão minha, e terminou nos afastando, né. Fui mãe também nesse período da minha primeira filha. Quando eu fiz o concurso do banco, quando eu fui fazer a prova da datilografia, ela estava ainda mamando, né. E fui, né, quando fui para o banco, em 1980 eu fui demitida. Hoje eu sou anistiada política.